Bem, pessoal, recebi uma pergunta aqui curiosa e resolvi fazer esse vídeo porque realmente aconteceu de forma recorrente aqui nos vídeos que eu fiz sobre saúde mental, como funciona o cérebro, né? Esquizofrenia, depressão. Muita gente fala assim, Júlio, eu acho que eu sou psicopata. E eu queria saber como eu confirmar isso, né? E eu vou explicar para vocês o que é que acontece, qual a lógica da doença, como você pode ter alguns sinais e que vale sim a pena você procurar ajuda, né? Em primeiro lugar, entendam que a maioria das doenças de saúde mental, elas ocorrem por uma falha, por uma alteração no funcionamento do cérebro, né? Quando a gente fala doença, o que seria doença? A maioria das pessoas tem uma determinada característica e você não tem aquelas características, né? E normalmente, quando a gente fala doença, é porque prejudica muito o convívio social da pessoa. E na psicopatia não é diferente, né? Então, o que que acontece, né? Na grande maioria das vezes, a pessoa que é psicopata tem uma psicopatia, ela tem uma série de alterações na conexão que acabam no dia a dia dela prejudicando ela. Falta para ela, na maioria das vezes, que a gente usa de forma leiga, né? Falo questão de sensibilidade. Ela tem uma dificuldade de perceber os sentimentos dos outros, né? Tem uma dificuldade extrema de sentir remorso ou arrependimento de alguma coisa que ela fez, e normalmente por uma série de alterações no funcionamento do sistema límbico, que é justamente o sistema da emoção, faz justamente com que essa pessoa tenha essa dificuldade. Em primeiro lugar, também entendam que é uma doença relativamente comum. Alguns trabalhos populacionais, fazendo teste de triagem, colocam 2% da população ser ter a psicopatia, né? Ser psicopata, né? E aí o que que acontece? Na grande maioria das vezes, quando a gente pensa isso, a gente já liga a crimes. Mas a grande maioria das pessoas que tem essa doença, ela não vai ter, ou esse funcionamento do cérebro, ela não vai ter cometido crime, né? O que acontece é o seguinte, né, que às vezes faz uma confusão na cabeça das pessoas, né? A ideia que se passa às vezes quando se fala disso, né, assistindo filmes, seriados, é que todo mundo que tem essa característica, ela vai cometer crime. Ela vai ser serial killer, ela vai matar as pessoas, mas não ocorre dessa maneira, né? A grande maioria das pessoas, ela vai aprender a ter o convívio social. Claro que normalmente isso é de forma dificultosa. O grande dificuldade de entendimento das pessoas é porque quando você faz trabalhos e pesquisas dentro de presídio, pessoas que cometeram crime, a incidência é muito maior do que a população em geral. É como se fosse, né, quem tem esse tipo de alteração, ela normalmente tem uma incidência maior de crime. Então é como se fosse assim, se você pega um recorte da população geral, que não tem esse tipo de alteração, eles cometem um crime numa incidência muito menor do que tem. Mas nem todo mundo que está aqui nesse grupo tem essa característica, ela vai cometer crime. E a grande maioria desse grupo não comete crime. Só que o que que acontece? No dia a dia dela, relacionamento com a família, relacionamento com amigos, relacionamento com o trabalho, relacionamento com situações de autoridade, né? Ela não funciona tão bem. Então ela tem uma série de prejuízos. A gente acaba chamando esse termo de doença normalmente por isso, porque a maioria, a normalidade das pessoas, eu fiz até um vídeo explicando para vocês o que chama de curva normal, que a maioria das pessoas está nesse espectro aqui e vai ter uma minoria que vai estar nas extremidades, vai ser uma quantidade menor e ela normalmente a gente acaba chamando o termo de doença e tudo, porque ela acaba tendo um prejuízo para ela mesma e um prejuízo social. Na grande maioria das vezes, se você identifica isso, o que é que você pode fazer? Hoje em dia tem um monte de score, você botar no Google, você encontra, mas eu não digo que vale a pena você fazer isso, porque a maioria desses scores são muito falhos. E doenças clínicas, elas são necessárias ser diagnosticadas por um especialista, até porque vai mudar uma série de fatores na sua vida quanto a isso, né, depois de você receber esse diagnóstico. Então, vale a pena você procurar dois auxílios, né? O auxílio com o psicólogo ajuda bastante e com o psiquiatra também. Porque, na grande maioria das vezes, a grande estratégia que esses profissionais vão fazer para você é como você, com essas características, com essa alteração do seu cérebro, vai aprender a conviver socialmente. Como você, com essas alterações, não vai ter nenhum prejuízo social, vai ter um risco menor de incidência da crime, vai ter um risco menor de incidência ao uso de consumo de drogas, também muito aumentado em pacientes que têm esse tipo de alteração no cérebro. Então, são, na maioria das vezes, esses dois profissionais os mais relevantes. Por que, Júlio, não é como uma ressonância, não é como uma tomografia que você lida no seu dia a dia com o neurocirurgião? Porque depende muito do histórico do paciente. Então, normalmente, o psiquiatra vai olhar toda a história do paciente para ver se bate, vai ver situações específicas e também fazer uma série de testes específicos para fechar esse seu diagnóstico. Uma vez fechado, não vai mudar nada inicialmente em sua vida, mas você vai perceber
que as estratégias criadas por esses profissionais, né, vai te ajudar muito a lidar no seu dia a dia. São pessoas que muitas vezes não conseguem ficar no emprego, são pessoas que muitas vezes têm problemas de relacionamento familiar, com o filho, com mãe, com o pai, relacionamento amoroso também, por essa característica. Se ela começa a entender como ela funciona e começa a entender as estratégias para melhorar isso, o convívio é muito melhor. Lembrando, existem, da mesma forma que eu falei de crime, quando você bota uma lupa sobre criminosos, encontra incidência muito maior de pessoas com essa psicopatia, em profissões também. Existem profissões que pessoas com essas características acabam lidando muito bem. Pra vocês terem ideia, se quiser curioso, bote no Google, você vai achar. Tem muitos trabalhos americanos, tem tanto aqui brasileiro não. Em áreas como empresário, áreas como político, áreas como cirurgiões, minha área, né? São áreas que algumas dessas características acabam levando a essas pessoas com essas características terem um bom desempenho. Por exemplo, colocar na minha área, que é o meu dia a dia, eu consigo dar exemplo, né? Um cirurgião. Imagine um cirurgião na hora, começa a sangrar, começa a ter uma intercorrência, ele, com essas características, ele vai ter muito mais a parte racional dele do que emocional e ele acaba tendo um bom desempenho. Claro que vão ter outros prejuízos, né, de lidar com o paciente, com o sofrimento, o jeito de falar, né, mas eu conheço, né, alguns profissionais com essas características, né, que realmente desempenham muito bem o papel. Às vezes tem essa falha no relacionamento pessoal, de colega de trabalho, até com o paciente, nessa falta de empatia, o jeito de falar, o paciente acaba não olhando muito bem, mas tecnicamente ele acaba desempenhando um papel muito bom. E aí, com o psicólogo, com o psiquiatra, ele vai moldando e tentando se adaptar socialmente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que esse tema é polêmico, é difícil de se lidar, porque às vezes envolve violência, envolve crime. Quando a gente olha isso, é sempre assim no seriado, essas coisas, né? Mas pense que algumas características vão existir é um número alto na sociedade. A psicopatia é uma delas, a maioria dos trabalhos coloca ali da ordem de 12%, tá bom? E se você nota característica num filho, né, normalmente os pais acabam notando. Procura ajuda também, porque essa criança, se ela for trabalhada desde cedo, ela vai ter um desempenho muito maior e vai ter menos risco da recorrência desses problemas que a gente falou, de saúde pública e de violência também, que pode acontecer em nível mais elevado que ter essas características, tá bom? Espero que tenha ajudado.